vou passear. Luzes piscam de lugar. Vejo um gato a me espiar. Será que ele vai falar? Seja bem-vindo ao nosso podcast Tá No Ar. É um podcast onde a gente fala tudo que dá na telha. Então não se assustem, não corram. Só deixa teu like, compartilha esse vídeo que tu vai gostar, assim, olha. É uns assuntos sem pé nem cabeça. Meu nome é Evelyn e eu sou editora de vídeos e gestora também num estúdio de mídias. E aqui tá comigo Tom, se apresenta aí. It's me. Boa tarde, tudo bom, pessoal? Eu sou o professor Tom e estou aqui com vocês hoje para falar de maneira nua e crua sobre vários assuntos que são incríveis, ao lado da Evelyn. Muito bom ter você aqui, participarmos dessa conversa maravilhosa hoje, Evelyn. Eu até esqueci de falar, né? Eu acho que eu esqueci de falar, né? É nu e cru o Nu nome. e cru, Nu e cru é o nome do nosso podcast. Exatamente. É porque a gente tá aqui nu e cru, a gente nem ensaiou nada. Então, estamos aqui nu e cru para vocês e vamos aprender todos juntos. Sempre. Compartilhar informações, ideias da atualidade, problemas Isso. diversos, principalmente as coisas que mais estão chamando a atenção ultimamente, né, Evelyn? A gente Exato. estava falando há alguns dias sobre alguns problemas da juventude, por exemplo, como a nossa geração, ela se comporta de uma maneira completamente, como se a gente também tivesse 85 anos, né? Mas como a nossa geração Sou uma se jovem comporta... senhora. Pois é, eu tô aqui 87, enfim. Mas a nossa geração se comporta de uma forma completamente diferente da geração da atualidade. E isso é uma coisa muito nítida. Qual foi a maneira que nós fomos criados e a maneira que os jovens hoje são criados? Qual é o objetivo? Qual é a perspectiva que essas crianças e principalmente os adolescentes têm? É verdade. A gente foi criado tudo muito rédea curta, né? Eu Sim. acredito. A gente foi criado para trabalhar e sair de casa, construir, comprar casa, Isso. comprar um carro. Casa, colégio, Exatamente. casa, e depois isso com trabalho. E a rotina é essa daí, né? E bem com o pé no chão, assim. E o mundo de hoje, o que tá virando, né? E eu posso te falar uma coisa bem específica, trazendo como exemplo a minha própria sala de aula. Eu percebo que, trabalhando com adolescentes hoje, Evelyn, é muito preocupante vários aspectos desses adolescentes da atualidade. Os adolescentes não conseguem construir um argumento, defender as suas próprias ideias, não conseguem Isso. escrever de uma maneira assertiva. Eles estão Escrever tá muito, triste, né? muito... Nossa. praticamente não se sabe o que é um lápis e uma caneta hoje em dia. É muito cruel. E não tem uma coesão, não tem uma coerência naquilo que é escrito. Não. E é tudo voltado em função de coisas extremamente fúteis. Exatamente. Eu vou citar um exemplo para você, um exemplo bem recente. Passei uma atividade para os meus alunos, isso na faixa de 13 a 17 anos, ali no curso de ADM, e aí eu solicitei que eles construíssem um texto argumentando sobre algum assunto relevante na atualidade. E aí você não vai acreditar sobre o que eles foram falar. Chegaram na frente. Deixa eu chutar. Influenciadores Com digitais. certeza. Eu falei, não, são Conteúdo. coisas que sejam de fato relevantes para nossa construção aqui dentro da sala de aula e na vida de vocês, pessoal e profissional. Afinal, eles estão ali dentro para isso. E aí, mas é porque a Virgínia, porque o Neymar. Eu não consigo compreender, porque tudo bem, são pessoas que têm algum tipo de relevância na rede social, na mídia de maneira diversa e geral. Só que quando a gente fala de assuntos que são mais relevantes, a gente tá falando sobre crescimento, sobre perspectiva de futuro, sobre trabalho, sobre qual a profissão que você pode ter, sobre os problemas da Não, humanidade. e eles não pensam nisso, né? Eles não pensam, daqui 5 anos. Eles sempre faziam a pergunta, né, pra gente: o que você quer ser daqui 5 anos? Como você se enxerga? Como você se enxerga? Pergunta isso pra pessoa, pra adolescente de hoje, eles não sabem, eles nem pensam nisso, não pensam o que vão trabalhar, não pensam o que eles estão fazendo hoje na escola, amanhã vai se refletir no futuro dela. Se ela não se dedicar agora, depois, o que vai virar? E as profissões estão cada vez mais difíceis, né? Hoje é tudo em relação à tecnologia. Se tu for ver até a medicina, tem muita tecnologia investida ali. E se não souber lidar com tudo isso, onde é que ele vai parar? Não dá. Só o português e a matemática não vai te Não dá. resolver. Mas- Te ajuda muito, tá? Mas aí está o porém. Básico Aí é bom. está o porém. É. O português e a matemática são fundamentais, Isso. mas os adolescentes de hoje sabem escrever Não sabe bem? o básico. Não sabe. Não sabe o Não básico. sabe, não sabe fazer uma redação. Eu vou corrigir uma redação, tá escrito lá na primeira pessoa. Eu acho que. Uhum. É uma redação dissertativa que começa com eu acho que. Então, e a gente ensina, a gente fala na sala de aula, mas eles estão muito em função. Essa nova lei de proibição nas escolas da utilização de telefones celulares foi incrível, chegou em um momento extremamente oportuno. Eu acho que foi fundamental. Alguns momento, né? países Tem mais momento pra evoluídos isso. que o Brasil, inclusive, já aplicam isso há um tempo. Sim. E isso é muito importante. A gente está conseguindo perceber
perceber a diferença no comportamento desses alunos. Hoje, por exemplo, em dia, alguns alunos eles vão ao intervalo, muitos levam suas atividades para terminar fora ali no intervalo, vão brincar com outras brincadeiras e atividades que fogem da Sim. tecnologia. Então, isso é interessante. Exercita o cérebro, né? Sim. Coisa que não se vê muito. Né? É só estando nesse meio da escola mesmo, que ali eles saem um pouco dessa tela e exercitam essa parte, que não está sendo exercitado fora. Hoje em dia, tu vai ver os adolescentes estão fora da escola, estão o quê? Estão na frente da tela da TV ou na frente do celular. É aqueles Roblox, não Mas- sei o quê. isso daí acho que não ajuda muito, E eu vou te perguntar né? uma coisa, Evelyn. Você acha, ainda mais você como mãe, tem uma propriedade ainda maior pra falar. Eu falo da minha experiência dentro de uma sala de aula do dia a Sim. dia. E você como mãe também. Você acredita que a maior culpa é de quem nessa situação? É dos pais, né? Com certeza. É dos pais. Obrigado não tem pela como sua fugir. resposta. Não tem como fugir, gente. Não tem jogar a culpa nas costas da escola. Não pode jogar a culpa a culpa do teu filho estar na frente da TV ou do celular, fazendo o que ele faz hoje, é só tua. Tua e do seu marido, ou de você que cria sozinho, mas é só tua. Não joga a culpa Eu nas falo costas muito dos sobre outros. isso, eu falo muito sobre isso frequentemente, porque assim, ó, os pais, eles muitas vezes acham que o professor na sala de aula tem que educar o filho. Não, a Não. gente tá em ensinar o Quem educa, necessário, quem educa são os pais. Isso. Aí o pai coloca a criança numa escola em tempo integral, passa o dia inteiro na escola, chega à noite, faz o quê? Celular, televisão, Não tem aquele computador. momento em família pra compartilhar como é que foi o dia, essa conexão tá se perdendo, né? É uma coisa que deveria ser, assim, não é regra, mas deveria ser. Chegou em casa, compartilha com a sua mãe, ou você que é mãe, pergunta pro seu filho. Até que adolescentes às vezes não gostam de conversar muito, não gostam de compartilhar. Mas vai exercitando isso dia a dia e ele vai se abrindo. Só que a gente não vê isso. Eles não querem. Deixa ele lá no celular um pouquinho, né? Não é nada. Não é nada hoje, não é nada amanhã. Daí depois tu vai se perguntar: o que meu filho tá vendo, né? O que tá passando na cabeça dele? Tá lá no quarto, tá trancado. Não E sabe daí- nem o que está se passando no telefone daquela criança, daquele Exato. adolescente. Eles não têm esse filtro. Adolescente, criança não tem esse filtro. Quem tem filtro é o pai e a mãe, que sabe o que é certo e o que é errado. Eles vão consumir o que tá lá na tela deles. E isso a tecnologia vai mandando. Esses feeds infinitos, Exato. Instagram, TikTok, nunca acaba. O cérebro nunca tá contente. E aí a gente volta àquele início que eu comentei, que a nossa geração foi criada de uma forma diferente. Eu Exato. cresci ouvindo minha mãe dizer. Minha mãe, que sempre foi mulher independente ao extremo, ela sempre disse: estude para trabalhar com o cérebro e não com as mãos. Exato. Na Eu vi verdade, isso no teu story Exato, mais eu cedo. postei, inclusive. É verdade. E é verdade, a gente precisa ter uma perspectiva. Qual é a sua perspectiva? Não é só eu ter uma perspectiva, eu quero ter tal profissão no futuro, mas você está fazendo o que hoje para chegar lá? Professor Tom, mas é um pouco clichê o senhor falar isso. Tá, o que é que você está fazendo em definitivo hoje para alcançar aquilo que você deseja daqui 2, 3, 4, 5 anos? Estudar, eu como professor digo, estudar é bom, Evelyn? Não é. Não é bom ficar o dia inteiro, final de semana, perder aquela Não, festinha que você quer ir com os amigos. Só que Mas- eu sempre pensei assim, e a minha mãe falava muito isso. Se não é bom estudar, então estuda de uma vez para acabar logo. Sim. É melhor do que você repetir o ano, não é Exato. verdade? A mesma coisa, você é ruim em estudar, mas você precisa ter uma profissão. Se você não tem uma profissão que seja minimamente aquilo que você ama e gosta de fazer, o que é que você vai, como você vai viver? Eu pergunto às vezes aos meus alunos, você consegue viver com 1.500, 2.000 reais? Um salário mínimo, eu gente. digo a Hoje em eles. dia, para aluguel e alimentação e outras coisas que eles não pensam, tá? Não pensa, não Eu pensa. quero sair da casa dos meus pais porque eu não aguento eles reclamando o dia Exato. inteiro no meu ouvido. Meu Deus, não pensou. Aí a gente coloca no O quadro, quanto é o que salário é mínimo? um dono do apartamento, ou dono da casa ali pedindo todo dia 10, 5, o que for. O meu aluguel, tu vai pagar o aluguel quando? Isso daí é pior que pai e mãe, tá? É verdade. Na verdade, sim. Pai e mãe, sim, eu sou abençoado. Mas eles não pensam. Eles não Realmente, têm eles essa não. noção da cobrança. Eu sempre falo, eu sei que estudar cansa. Óbvio, eu não concordo com aquela frase de mas você só estuda. Mas estudar cansa o cansa. psicológico. Só que você se cansa por estudar. Isso. Entende? Aí imagina você que se cansar tendo que estudar, trabalhar, tendo boleto atrasado para pagar. Então, assim, um salário mínimo hoje em dia, eu falo aos meus alunos, nem queiram saber quanto está valendo, quanto custa, sei lá, quanto é um salário mínimo hoje. Sim. Não queira saber. Não. Ganhe mais que isso. Porque se você ganha 2.000 reais, ainda assim você não vai viver bem. Por Não. quê? Porque, por exemplo, a gente tá falando agora diretamente, um beijo para todo o Brasil, a gente fala aqui de Santa Catarina. A gente sabe que o custo de vida aqui é alto. Então, se você paga
paga aluguel, você ganha R$ 2.000. Você paga aluguel no mínimo em uma Tu vai ficar devendo ainda, tá? Exato. Vai ser 1.000, Ficar 1.100, no mínimo. Aí você Exato. tem alimentação, água, você precisa se alimentar, se Tu ainda alimentar quer a bem. internet pro teu telefone. Exatamente. Você precisa também tentar se divertir de alguma forma. Então, assim, será que vai dar? É muito fácil um adolescente dizer que ele quer sair de casa porque ele quer independência. É. Só que eles esquecem que junto com a independência vem as responsabilidades. E quais são essas responsabilidades? E o pior de tudo, Evelyn, é que, do meu ponto de vista, como professor, e daí eu quero te ouvir também como mãe, é que, assim, os pais também não estão preparando os seus filhos para o Não, futuro. não. Os pais, hoje em dia, criaram uma cápsula. Eu vejo que é A super bolha, né? protetora É. com seus filhos. E aí, quando esses pais não estiverem mais aqui, né, Exato. os filhos estão preparados. Eu vi uma menina esses dias na rede social com 18 anos falando que não sabe cozinhar. Pelo amor de Deus, eu acho isso um absurdo. Como é que você não É. sabe cozinhar minimamente Tu fritar não um ajudava ovo? tua mãe quando tava em casa? Você entendeu? Ela falou que não, que a mãe dela, que ela descobriu que a mãe dela criava ela em uma bolha, onde hoje ela entende que ela não sabe nem cozinhar. Então, a culpa também está atrelada aos pais. Exato. O que eu falei antes. Tem que ter Teu responsabilidade. filho não sabe se virar na vida dele hoje, saiu da sua casa e hoje ele não sabe cozinhar, não sabe estudar direito, não para em um emprego por mais de um mês. O chefe começou a cobrar ele, ele já pula fora do emprego. A culpa é de quem? Sinto lhe dizer. Mas É porque tem papai e tem mamãe pra cuidar. Porque se não tivesse papai e mamãe pra exclusivamente. cuidar, com certeza ia correr atrás. É. Não é verdade? E aí cabe aos pais também ter essa noção. E eu sempre falo também sobre a gente fala muito sobre a perspectiva, sobre a educação, a importância de crescer na vida profissional e pessoal também. E é importante lembrar o que eu venho falando sempre. Eu trabalho com escola pública também, né? Assim como eu também trabalho com escola privada. E eu sei a diferença da criação desses alunos, mas eu sempre digo, sempre vai ter alguém que teve uma oportunidade ou privilégio melhor que você. Ah, Sempre isso tem. sempre, Eu já sempre dava vai aula. ter. Sim, depois. Eu dei aula em uma escola muito famosa em Itajaí, na época do meu estágio da faculdade. Eu dei aula em escola onde as crianças com 8 anos já falam inglês. Por quê? Porque elas estão sendo preparadas para o Pro futuro. mundo. Aí você chega numa escola pública onde, essa semana eu perguntei a alguns alunos se na escola eles não tinham aprendido sobre coesão e coerência. Qual é a diferença entre coesão e coerência? Estrutura e lógica, coisa simples. Então, Inclusive, se quiserem me contratar para umas aulas, estou disponível. Mas eles Então não faz sabem. teu jabá aí. Claro. E disseram que não sabem. É. Talvez eles tenham aprendido teoricamente em sala de aula, mas não assimilaram isso. O que não serve pra nada. Mas é isso que eu falo. Tem pessoas que estão sendo preparadas. Como eu sempre digo, se você for em uma UFPA da vida, em uma faculdade, uma federal, no estacionamento da faculdade de medicina, o que mais tem é carro de luxo. Porque quem passa em medicina é quem estuda em escola particular, é quem tem dinheiro. Deveria ser diferente, mas a Exato. realidade do Brasil é Sim. essa. Por quê? Porque são pessoas que conseguem ter uma educação melhor Claro. e, consequentemente, vão chegar em lugares que são bem mais efetivos para eles. Sabe se portar também, né? Porque hoje que a gente. Não é só educação, saber se portar. E isso a gente volta de novo na tecla. Os pais não ensinam a se portar. A Como postura. sentar numa mesa e almoçar, partilhar uma refeição com outra pessoa. Como se portar numa entrevista de emprego. Gente, a gente aprende isso da vida, claro, também. Mas pai e mãe é básico. E aconteceu comigo. Tipo, quando eu era 12, 13 anos, queria fazer um curso de... Ainda não tinha computador, tá? Estamos começando. Eu tinha que fazer curso para aprender a mexer no computador, não era nem na internet. Então, eu queria fazer aquele curso. Comecei a fazer o curso. Ah, pai, não quero mais. Não, você quis fazer o curso, agora você vai fazer até o fim. O que ele estava me ensinando ali naquele momento? Eu não desisti na primeira oportunidade, vamos dizer assim, quando começou a ficar apertado, começou a ficar ruim, eu queria sair. Não, você vai ficar. Porque isso depois reflete lá no teu trabalho. Quando tu arrumou um emprego, né? Teu chefe te cobrou alguma coisa. Porque meu chefe me cobrou, eu vou sair. Não é bem assim que funciona. Não é qualquer probleminha que tu vai sair. Tu passa por aquilo ali, tu aprende... E pronto, tu faz, tem um projeto, começa e termina ele. Tu não larga pela metade. Eu acredito que nós somos um reflexo também daquilo que recebemos dos nossos pais. A minha mãe sempre foi uma mulher completamente independente, completamente empoderada, completamente voltada às vontades dela no que diz respeito à vida profissional, é uma funcionária pública. Ela sempre correu atrás do dela e nunca dependeu, por exemplo, de homem. Minha mãe é uma mulher que ela nunca dependeu de homem e eu tenho orgulho de falar isso porque ela tem o que ela tem porque ela
construiu por força dela mesma. E isso é muito bonito. E eu cresci tendo isso muito em mente quando ela falava que tinha que estudar, que tinha que correr atrás, né? Tudo bem que ela queria que eu fosse da área da saúde, mãe, desculpa, mas eu nasci para sala de aula. Mas a minha mãe, eu tenho isso muito forte. Eu sou independente, a coisa mais rara do mundo é eu pedir alguma coisa à minha mãe. Para isso acontecer, tem que ser um extremo. Por quê? Porque eu Eu te aprendi que eu tenho que entendo. correr atrás, resolver meus BOs, Eu meus te entendo problemas. e eu sou assim também. Porque a gente aprendeu dessa É. forma. E isso é muito legal, porque a gente acaba. Tudo bem, em alguns momentos é cansativo, mas a gente acaba entendendo que vai chegar um momento em que quando eu não tiver a minha mãe, Exato. eu vou recorrer a quem? Então a gente já foi preparado para Uhum. resolver os nossos Isso. problemas, correr atrás. E essa coisa da independência, eu sempre fui assim, eu sou muito parecido com a minha mãe. Eu saí de casa cedo para seguir a minha vida, eu sempre trabalhei, porque eu sempre quis ter a minha independência, viver a minha vida da maneira que eu acho que devo e quis. E eu assumi essa responsabilidade para mim. Isso é por causa da minha criação, da minha mãe. Ela sempre deixou claro que eu deveria seguir a minha vida de maneira independente, sem depender de fato de qualquer outra pessoa. E assim sempre foi. A minha irmã também é a mesma coisa. Então é muito legal. Se fosse diferente essa criação. É. Tudo bem que eu tenho aí envolvido alguns resquícios da religiosidade, que inclusive é um tema que eu queria trazer aqui contigo, também dá. que eu acho muito bacana. Por exemplo, minha mãe é Testemunha de Jeová, que é uma religião que eu acho fantástica. Eu costumo dizer que eu gosto muito dessa religião. Acho que até em algumas conversas bem no passado a gente Isso. falou sobre isso. Uhum. Porque as Testemunhas de Jeová são organizadas, eles são elegantes, eles são extremamente cultos, estudam de verdade o que se Tudo a Bíblia, propõe. Eu né? acho isso fantástico. E eu tive essa criação, né? Então, assim, eu não uso drogas hoje. A gente sabe que o ambiente ele pode influenciar sim as Muito. pessoas. E não utilização de drogas. E eu não vou nem falar, Evelyn, aqui sobre a questão de drogas em si. Mas eu vou falar da questão de excessos, porque qualquer coisa, café também é um vício, Isso. né? Então, assim, a questão de ter limites. Eu sou uma Isso. pessoa que não tenho vícios em nada, sou viciado em café, porque eu tenho muito isso da minha criação. Ai, E eu acho preciso isso disso muito. pra me acalmar. Ai, preciso... Exatamente, eu tenho que fazer. Não, isso é muito legal. Não estou aqui dizendo que essa é a criação certa. Eu estou citando como Como isso foi? contribuiu de uma maneira positiva. E eu não sou candomblé, eu não sou testemunha de Jeová, pelo contrário, minha religião é completamente por outro caminho. Mas eu entendo que ser criado de determinada forma contribuiu assertivamente para que eu crescesse e me tornasse um homem que sou hoje, com Isso. certos princípios Isso. de moralidade que eu, inclusive, gosto e, quando for pai, também levarei para os meus filhos. Esses princípios, essas morais e Isso é que top. essa ética também, que a gente fala também na sala de aula, que você provavelmente vai construindo com as Isso. suas filhas ali, A que gente são vai lindas, tão construindo. lindas, inclusive. A gente tem que ensinar, né, os caminhos de Deus. E depois, é aquela situação. Ah, não vou batizar, vou batizar. Não importa em qual Deixa eu religião, te na atrapalhar verdade. rapidinho, que eu quero te perguntar uma coisa polêmica agora. Agora a gente vai polemizar aqui. Ai, meu Deus. Você discorda ou você concorda? Ah, não vou batizar o meu filho, Hum, porque eu vou esperar ele crescer na igreja católica, então eu vou esperar. uhum, Ou, eu vou batizar meu filho na igreja evangélica, porque eu sou da evangélica. uhum. Ou, eu não vou fazer o santo do meu filho, pra quem é de candomblé ou umbanda, porque eu vou deixar ele crescer. Quero ouvir sua opinião. Posso falar o que eu fiz com as minhas? Pode. É mais fácil, É né? até melhor. Isso. Eu não batizei as minhas em nenhuma religião. Eu batizei elas em casa. A gente fez um batizado em casa. Então, a gente apresentou ela a Deus. Hoje, o que a gente faz? A gente fala da Bíblia em casa. Eu leio. Elas sabem, elas perguntam sobre Jesus, sobre Deus. O que elas querem perguntar, eu pergunto, a gente vai respondendo e a gente vai ensinando o que é certo e o que é errado. Mas É a eu não praticante. sou isso, não praticante. Eu tava catando, tava catando essa palavrinha. Mas é isso aí, eu sou uma católica não praticante. Eu vou na igreja evangélica, pra mim, eu gosto de assistir um culto, gosto de assistir um louvor em casa. Vou em missa se eu quero assistir uma missa. Vou no centro espírita, minha mãe é espírita, vou também. Então, assim, eu gosto que falem da Bíblia e de Deus. Então, se estão falando disso, eu tô indo. E levo as minhas filhas. Então, eu tô com um pouco de dificuldade, confesso, nessa parte de religião. Estou tentando me encontrar, espero que até os 30 eu me encontre. A mãe disse assim, não tome nenhuma decisão
perto dos 30 que é burrada. É a fase do É burrada. Que coisa que tu faz que depois tu se arrepende. Então, mas não tô falando que decidir por uma religião é burrada, mas pensar sobre isso. cautela, né? Cautela. Olha só, a minha opinião sobre isso ela é muito específica, porque assim, claro, eu sou de uma religião específica, sou do candomblé, sou candomblecista. Tu já é decidido, já tá nesse Sim, mundo é que pra na ti. verdade eu entendo, e aqui eu quero deixar claro que são embasamentos sobre as minhas vivências. Eu sou do candomblé, feito na Bahia, lá em São Sebastião do Passé, minha casa de axé em Alagoinhas, um beijo pro meu pai, João Paulo, inclusive, de Omolu, Oloquinambugi, maravilhoso. Mas assim, eu entendo que o candomblé é uma religião de vivências, de experiências, que trazem muitas coisas boas, e ela não é uma religião onde você vai chegar e dizer assim, eu quero ser do candomblé, eu vou ser feito amanhã. Não. É uma construção. É uma construção, assim como qualquer outra religião, Uhum. mas a gente também tem aquelas nossas heranças espirituais, são ancestrais. Então, existem pessoas que nasceram com o caminho predisposto, com a ancestralidade ali, com heranças espirituais, para serem em efetivo do axé, do candomblé ou da própria Umbanda. Entende? Mas se você deseja, por exemplo, entrar no candomblé para se cuidar, tomar os seus banhos, participar, assistir, você pode, qualquer pessoa. O candomblé está sempre de portas abertas. Uhum. Mas para Os ser feito, visitantes. para ser efetivamente candomblecista, daí você tem que saber se o seu orixá, se o seu guia, vai estar de acordo com aquilo, se aquilo é o que a espiritualidade deseja para o seu caminho, porque no axé a gente fala sobre caminhos. Sobre a questão de crianças na religião, em qualquer religião, eu penso que assim, ó. Se eu sou. É porque as pessoas criticam muito. Ah, mas uma criancinha tá no candomblé, uma criancinha foi feita de candomblé ou de Mas é que Umbanda. nem nas outras religiões. É Exato. que nem tu tá colocar teu filho lá fazer crisma e. Como é que é? Misericórdia, tô passando vergonha. aqui. Ou batismo, Batismo, né, enfim, tu tá protestante. decidindo. Sim, quer dizer então, eu sou do candomblé, vou batizar meu filho na Umbanda? Vou batizar na católica? Ah, eu sou da protestante, vou batizar então Não faz onde? No sentido. espiritismo? Não existe. Se eu sou Teus de uma filhos religião, seguem o que você segue. eu fui criado como testemunho de Jeová, mas eu sou candomblessista, porque Sim. esse era o meu caminho Hoje, se escolhido por tu orixá. tiver um filho, tu vai colocar a Exatamente. seguir. Mas a avó dele vai ser Isso. testemunha de Jeová, e se ele Sim. quiser ir pro salão do reino com Exato. ela, ele vai, porque aí ele vai tomar as decisões dele no futuro. Isso. Mas a gente tem O que. caminho, que nem eu disse, o caminho a gente ensina. Exatamente. Depois que crescer, É porque isso tá atrelado ao tiver preconceito também, né? tiver discernimento pra escolher, aí sim. Isso é o preconceito das pessoas. Uma coisa que eu acho legal na Bahia é que a gente não tem muitos problemas. A gente, quando eu falo, são as religiões de matrizes africanas não tem tantos grandes problemas com a Igreja Católica em Salvador, em específica, que eu estou citando Salvador, a minha vivência. Ele comentou. Isso. Como a gente tem indisposições com a igreja protestante pelos fatores que nós já conhecemos. Ah, vai ser do diabo. Ah, não pode fazer isso. Ah, não pode fazer aquilo. A igreja católica em Salvador, por exemplo, ela tem a questão do sincretismo. Não é que eu vá concordar com o sincretismo, porque a existência dele vem de um sofrimento que é uma outra história para um outro momento, né? Da época dos escravos e tudo mais. Só que a gente chega numa igreja católica em Salvador e você vai ver várias pessoas de religiões de matriz africana dentro da igreja. E eles convivem muito bem. A gente tem a Lavagem do Bonfim, que tem ali o pessoal da Igreja Católica, o pessoal da Umbanda, do Candomblé, do Espiritismo. A convivência é muito mais interessante, é uma convivência Sim. muito mais participativa. Respeitosa, né? Exato. Se o Brasil inteiro e todas as religiões pensassem dessa forma, seria muito mais interessante, mas não se pensa. As pessoas também têm um pré-julgamento de que você é do candomblé, você é da macumba. Elas esquecem que macumba é um instrumento musical. E que você vai matar e que você vai fazer. Na verdade, Enfim. uma religião contra a outra, se for ver, eu acho que aqui mais do sul também, a parte ali mais central do Brasil, tu entrar numa página, eu vou colocar o que eu vi nos últimos dias, cristã ali, católica, e ver os comentários, tu vai ver um querendo tirar farpa no outro, uma religião no outro. Gente, cada um segue o que acredita e cada um respeita o outro. A gente, nossa, teria uma paz no mundo se fosse assim, né? É que, na verdade, se as pessoas fossem de fato cristãs, elas seguissem o cristianismo em si, na verdade, o ser Jesus, né, lessem mais Mateus, Marcos, o livro da Bíblia, que eu acho a Bíblia, inclusive, não é minha base de fé, mas eu acho um livro fantástico, seria diferente, né? Mas hoje em dia as pessoas vivem em função daquilo que elas interpretam sobre algo. Isso. Por isso que eu já ouvi uma pergunta assim, mas por que a sua religião agrega muitas pessoas que são LGBT?
LGBT, LGBTQIA+, enfim. E a minha resposta é simples, porque você vai buscar ambientes que te agreguem, Isso, ambientes que te acolham. isso. E aí a gente encontra em muitas religiões o contrário, a segregação, ou você é do demônio, você está possuído, você vai precisar O de uma cura gay, julgamento, você né? vai pro inferno, tudo assim, você Hum. vai para o inferno. Uhum. Então, isso é complicado. Já falando sobre a questão de orientação sexual, Evelyn, deixa eu te perguntar uma coisa. Porque assim, a verdade é meio crua na mesa. Você acha que a pessoa que é gay, lésbica, ela nasce ou ela se torna? Eu acho que ela nasce. Por que você acha isso? E se eu discordar de você aqui agora? Faça isso. Estamos aqui pra isso, mas por que você acha? Eu acho que ela nasce. Eu acho que ela nasce, assim, não sei. Imagino que seja isso. Porque não tem como a pessoa se tornar isso. Se tornar, acho que é tipo uma profissão, um negócio assim, mas não a tua sexualidade. Eu acho que isso já vem desde criança e você vai florescendo isso conforme vai crescendo. Isso já vem contigo, eu penso. Não sei te explicar por quê. Sim, até Eu porque sinto. ninguém vai passar a gostar de algo simplesmente porque outras pessoas gostam, como a questão da É, orientação. isso. Se fosse assim, por exemplo, eu seria um homem hétero porque eu vivi a minha vida inteira dentro de uma religião e com os meus tios, tias todos héteros. Então, assim, eu não teria nenhum outro motivo pra ser diferente. Sim. Então, a mesma coisa ao contrário, né? Porque você tem amigas que são lésbicas que você vai ser lésbica É. simplesmente por ter amizade. Não, porque cada um é e nasce dessa forma. Esse é meu ponto de vista também. Isso. A gente já nasce dessa forma, a gente tem essa predisposição e a gente vai se conhecendo com o tempo, não é verdade? Sim. Que é igual um jovem que é hétero. Então, o jovem hétero, um homem ou uma mulher, ele vai crescendo ali e vai sentindo seus desejos, suas vontades e vai se descobrindo. Isso. E a gente vai se descobrindo E o que também. a gente procura do outro, que não é nada disso, que enfim, que se julga uma pessoa normal, que hoje em dia acho que não tem nenhuma pessoa normal, respeito e acolhimento. Mas nesse caso eu concordo com você. Eu acredito que você nasce de uma forma, você vai se descobrindo com o passar do tempo. É. E isso é algo que pertence a quem vive. Eu sempre digo isso pertence a quem vive. E que tem ali Porque, junto, pai, mãe sim, e irmãos que... um jovem hétero não vai chegar pro pai e pra mãe e dizer assim, ó, mãe, eu sou hétero. Não vai assumir para os Exato. pais. Por que um jovem gay ou um jovem da família LGBT, da comunidade, como a gente fala, LGBTQIA+, vai precisar se assumir? Ou por que a gente tem que dar tantas justificativas? Porque a sociedade ela é preconceituosa e a gente sabe isso. E é até interessante a gente falar sobre esse assunto. Talvez você se pergunte aí em casa, mas então, a gente tava falando de religião e tá falando de orientação sexual. Mas é porque muita essa construção estrutural na nossa sociedade vem também da igreja. Isso eu não tô falando de protestante, ou católica, ou espiritismo, não. Eu tô falando de maneira geral. A gente sabe como foi há muito tempo essa questão da construção da ideia da própria igreja, onde tudo é pecado do diabo, e esse preconceito foi se enraizando, assim como a gente tem, por exemplo, preconceitos contra as religiões que são provenientes do racismo. É uma religião de preto, né? A macumba, como dizem, é religião de preto. Então, o racismo, ele contribui ainda mais. Enfim, e uma coisa que eu tenho a dizer, não sei se você já pensou nisso, Evelyn, é que assim, ó. Mas se não pensou, vai pensar agora. Claro, gente, esse é meu ponto de vista. Não me cancelem. Mas assim, eu tô brincando, mas. Já cancelaram lá, achando que eu não era mesmo. Mas assim, ó, eu tô falando, mas não é minha opinião, porque é a verdade, enfim. Ai. A homofobia em si, ela é filha legítima, com DNA comprovado, do machismo. Já percebeu isso? O Olha, racismo é o pai dos outros preconceitos, como a homofobia. Porque quando um homem quer xingar ou quer ser preconceituoso com um gay que é mais afeminado, ele vai chamar de quê? Mulherzinha. ou é viado, né? É viadinho ou mulherzinha, porque a mulher, para ele, inconscientemente ou conscientemente, é um ser inferior. Tá? É sua Isso mulherzinha. é verdade, Já pensou gente. nisso? Nunca tinha Porque pensado é nisso, o nessa ligação. machismo. É. Assim como a gente tem a homofobia internalizada, que é quando assim, eu não aceito que você seja quem você é, porque eu gostaria de ser e não consigo ser, porque eu não assumo o meu BO. Isso. Entendeu? Então a gente tem pessoas. Não estou aqui dizendo que todo homofóbico é gay, não. Mas ele não tem minimamente aí segurança com sua sexualidade. Porque quem vive E nem de boa. entende também do assunto, né? E não entende. Não entende, Quem quer vive de boa- adaptar. Quem vive de boa consigo e se conhece mesmo vai ser feliz. Sim. Tem uma frase que é muito polêmica, não sei se eu falo, mas diz isso, até manhã fala isso, né? Se você tá gostando gostoso, você não inferniza a vida de ninguém. Isso é verdade, eu concordo plenamente. A verdade E aí, nua e Evelyn? crua. Gente, a gente tá chegando ao fim desse episódio. Espero que tenham gostado bastante. Exato. Muitas polêmicas.
Hoje foi só uma pincelada, porque a gente não falou tudo uma que podia. pincelada. Porque, não sei se vocês perceberam, mas a gente tava falando e o telefone tava chegando notificação aqui dos nossos advogados. Então, assim, a metade das coisas a gente não pôde falar, né, Isso. Evelyn? Pra não sermos processados, brincadeira. Exato, Aqui, ó, não fala, pelo amor de Deus. Mas, Isso aí. muito obrigado Gente, pela muito companhia obrigada de pelo vocês. seu like, por compartilhar. Deixa aí nos comentários o que você quer de temas aleatórios para o próximo. Vai que seja um próximo, né? Sobre as atualidades, sobre É. coisas polêmicas. Não traz nada que não seja polêmico. A gente gosta de dar pitaco. O negócio é dar pitaco. Exatamente. Então tá. Beijo no coração. Fiquem com Um Deus. beijo pra vocês e olha, estudem. Na estrada eu vou passear, luzes piscam de lugar. Vejo um gato a me espiar.